Opa, tudo bem? Nosso bate-papo de hoje é sobre as 5 dicas de dieta mais idiotas e sem noção de todos os tempos. Quando falamos em dicas de dieta, provavelmente todo mundo já deve ter ouvido de tudo, inclusive coisas que desafiam o senso comum. E algumas delas, como se não bastassem serem inúteis, ainda são potencialmente perigosas. Então nesse vídeo aqui, eu vou contar pra você por que um certo alimento demonizado por conta do colesterol na verdade tem o efeito oposto, por que tirar a gordura da dieta é errado, por que contar calorias é simplório demais e também perda de tempo, quais são as melhores e as piores gorduras para cozinhar e por que substituir um produto que é natural por outro cheio de químicos não faz sentido, ao contrário do que você pensa. Bom, sendo assim, sem mais delongas, vamos lá para as 5 piores dicas de dieta de todos os tempos. E a primeira é evitar a gema dos ovos. O ovo está entre os alimentos mais nutritivos do mundo. O problema todo está no fato de as gemas conterem altos níveis de colesterol. Por conta disso, por muito tempo acreditou-se que isso elevaria os níveis de colesterol no sangue. Entretanto, diversos estudos procuraram demonstrar esse fato, e em 70% dos casos o consumo da gema não teve efeito nos níveis de colesterol. Nos outros 30%, que são pessoas mais sensíveis, as gemas acabam por aumentar o HDL, que é o colesterol bom, e transformam as partículas LDL de pequenas e densas, que são as que causam as doenças, para grandes, que não são perigosas. Outros estudos não conseguiram demonstrar a associação do consumo de ovos inteiros com o risco aumentado de doenças. E a coisa piora se formos numerar os benefícios dos ovos inteiros. Eles são recheados de proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas, minerais e antioxidantes. Eles também contêm alto teor de colina, um nutriente cerebral que 90% das pessoas não obtêm em quantidade suficiente na sua alimentação comum. Os ovos também são ótimos para emagrecer, porque aumentam a saciedade e fazem você comer menos no total. E vamos passar para o item 2 da nossa lista de piores dicas de dieta no mundo, que é ter uma dieta baixa em gordura. Mesmo sem evidências que a gordura saturada causava doenças do coração, alguns cientistas simplesmente estavam convencidos que ela fazia mal e que uma dieta com pouca gordura deveria prevenir essas doenças. E não foi coincidência que a partir desse consenso, os níveis de obesidade e diabetes dispararam. Inúmeros estudos foram conduzidos desde então e nenhum deles comprovou redução da incidência de doenças cardiovasculares com essa abordagem. E mesmo assim, esse tipo de dieta continua sendo recomendado. E ela pode funcionar razoavelmente para pessoas saudáveis, mas para quem tem obesidade, diabetes e síndrome metabólica, simplesmente é um desastre. Isso porque necessariamente com a saída da gordura da dieta, quem vai entrar para suprir essa falta são invariavelmente os carboidratos. Agora imagine uma pessoa que já tem diabetes e obesidade, precisa emagrecer e você aumenta justamente o que causou esses problemas. Isso é uma receita de catástrofe, e os resultados dessa abordagem equivocada estão aí, sem deixar o menor rastro para eventuais dúvidas. Se você ainda duvida, qualquer estudo que comparou dietas pobres em carboidratos com dietas pobres em gorduras demonstrou maior efetividade das pobres em carboidratos em promover a perda de peso e ganho de saúde. E o terceiro item da nossa lista é: uma caloria é igual a uma caloria. O foco excessivo nas calorias é um dos maiores erros da história da nutrição. Calorias são importantes, mas não necessariamente precisamos contá-las ou sequer estarmos conscientes delas. Para reflexão, os humanos eram mais saudáveis e magros antes de sequer saberem que as calorias existiam. Alimentos diferentes têm efeitos diferentes em hormônios e centros cerebrais que controlam o que, como, quando e quanto comemos e também o metabolismo. Um bom exemplo disso é se compararmos a mesma quantidade de calorias vinda de ovos ou de sorvete. Isso porque os ovos são ricos em proteínas e gorduras saudáveis, que causam saciedade, e você vai se sentir satisfeito mais rápido e por mais tempo, o que te leva a comer menos no geral. Já no caso do sorvete, a enorme quantidade de carboidratos vai provocar picos de insulina que farão você sentir fome rapidamente. E esses mesmos picos de insulina propiciam o armazenamento de gorduras, além de prender as fontes de energia no interior das células. Entenda isso como elas não vão estar disponíveis para o resto do organismo, e uma das consequências disso é você se sentir sem energia para as atividades físicas, a boa e velha preguiça. Não precisa pensar muito para ver que, apesar do mesmo número de calorias, os resultados vão ser completamente diferentes. Então, a qualidade do alimento é muito mais importante. A penúltima pior dica é usar óleos vegetais poliinsaturados para cozinhar. Alguns óleos vegetais, como o de soja, girassol, canola e milho, foram estudados e foi demonstrado que eles podem realmente reduzir os níveis de colesterol. Mas isso não necessariamente quer dizer que vai ocorrer a prevenção das doenças cardiovasculares.
Isso porque outros estudos demonstraram que, apesar disso, esses óleos podem aumentar o risco dessas doenças. O colesterol é apenas um fator de risco, mas o resultado final é o que importa. E além disso, esses óleos têm outros riscos. Eles são ricos em gorduras poliinsaturadas, mas a maioria delas é ômega 6. Os humanos precisam ingerir ômega 6 e ômega 3 em uma certa proporção, mas o consumo excessivo desses óleos coloca a balança em favor do ômega 6 e isso contribui para inflamações no corpo, o que é chave para a ocorrência de diversas doenças crônicas típicas do Ocidente. Isso sem falar que no processamento desses óleos pode ocorrer a formação de gorduras trans, que são extremamente danosas. Cozinhar com esses óleos é perigoso, porque as gorduras poliinsaturadas são sensíveis a temperaturas elevadas e se danificam, ou seja, viram trans facilmente. Um bom critério para avaliar o quanto um óleo é seguro para cozinhar é o teor de cada tipo de gordura. Isso porque as saturadas são mais resistentes ao calor, seguidas das monoinsaturadas e, por último, as poliinsaturadas. Quanto mais resistentes ao calor, melhor. Eu já comentei num vídeo anterior sobre as gorduras mais saudáveis para cozinhar, mas não custa relembrar. Dê preferência a azeite, manteiga, banho animal e óleo de coco. E a última das piores dicas de dieta é substituir a manteiga pela margarina. Se você olhar os ingredientes de uma margarina qualquer, verá que isso definitivamente não é comida. É apenas uma mistura de substâncias químicas que parece ou tem gosto de comida. Não é surpresa que a margarina aumenta a incidência de doenças do coração se comparada com a manteiga. Mas mesmo assim, continuamos sendo bombardeados com conselhos para substituir uma pela outra. Isso é fruto não só de interesses da indústria alimentícia, como da já citada catastrófica guerra às gorduras saturadas. Guerra, aliás, que foi perdida, mas ainda insistimos em seguir essas malfadadas dicas de dieta totalmente sem sentidos quando confrontada com a realidade. E por fim, para pensar, você confia mais em químicos ou em vacas? Certo, então? Antes de encerrar, eu quero te fazer um convite. Eu preparei uma apresentação especial de um curso que eu ofereço que você pode assistir clicando aqui no quadrado no canto inferior direito da tela. Você vai notar que está envolvido em vermelho. Mesmo que você não se interesse no curso, clica e assiste, porque a apresentação tem algumas informações que por si só são muito importantes para a sua saúde. E essas informações podem fazer uma grande diferença na sua vida. E claro, você não vai querer ser o último a saber, né? Então, é só clicar ali embaixo para assistir agora. E se você está no celular ou tablet, o link também está no começo da descrição desse vídeo. Também não esquece de deixar a sua curtida aqui no vídeo, escreve um comentário ou dúvida que você tenha que eu procuro responder a todos, se inscreve no canal se ainda não fez e a gente se vê no próximo vídeo.